Vamos começar agora o nosso Marco 4. Então, até agora, nós vimos os elementos que precisam estar em toda e qualquer receita de técnica de lançamento que você vai utilizar. E aí, agora, a gente trouxe a audiência para um nível de consciência mais consciente. Para quê, meus queridos? Para podermos fazer uma oferta para essa audiência. Basicamente, chegamos na hora do vamos ver. Por quê? Porque agora chegou a hora de abrir o carrinho, que é o nosso Marco 4, a abertura das vendas. Como é que acontece normalmente a abertura das vendas? O especialista vai precisar fazer o que nós chamamos de pitch de vendas, ou seja, ele faz um discurso em que ele apresenta a oferta. Normalmente, o especialista faz esse discurso num vídeo chamado vídeo de vendas. E aí é que muita gente já começa a se embananar. Por quê? Porque normalmente no universo dos lançamentos a gente está falando aqui de eventos que podem ter, como já vimos, duração de 1 até 7, 10 dias, enfim, quem sabe até mais. Mas no final desse evento de lançamento acontece o pitch de vendas e as pessoas ficam pensando assim, principalmente se esse evento tem lives, né? Se esse evento de vários dias são em formatos de lives. As pessoas pensam assim, tá, mas no último dia eu dou só conteúdo e aí depois eu apresento um outro vídeo, que é o vídeo de vendas, ou no último dia eu misturo o conteúdo com o vídeo de vendas. Esse vídeo de vendas pode ser ao vivo, pode ser gravado, e aí é que tá, não existe uma regulamentação específica. Eu vou apresentar para vocês qual é o meu manual de boas práticas, para que possa facilitar a vida de vocês. Mas eu não quero com isso dar a impressão de que o que eu faço aqui é a única alternativa e a única coisa certa. Vocês certamente, observando outros players do mercado fazendo pitches de vendas, vídeos de vendas, pode ser que vocês vejam pessoas que têm boas práticas diferentes da que eu vou passar. Isso significa que elas estão certas e eu errada, ou que eu estou certa e as outras pessoas erradas? Não, significa que cada pessoa no movimento vai fazendo pequenas adaptações conforme a estratégia que vai desenhando para os próprios lançamentos. Mas o que eu vou passar aqui para vocês tem alguma fundamentação e, claro, tem a ver com esses 10 anos fazendo muitos lançamentos no mercado. Assim, essa receita que eu vou passar para vocês, apesar de não ser a única disponível, é a que eu uso por alguns motivos. E os motivos se resumem num grande, único, especial motivo que é conversão. De todos os testes que eu já fiz, esses são os passo a passos que eu utilizo que dão mais resultado. Então, basicamente, você vai entender o seguinte, ponto 1. Se você tá fazendo roteiros de vendas para um especialista que tá num lançamento de vários dias, que são lives seguidas, né, ou intercaladas, onde é que começa o pitch de vendas? Normalmente é lá no finalzinho do lançamento. Claro que cada técnica tem alguma coisa específica, mas normalmente você dá bastante conteúdo, você traz aí no seu Marco 3, né, que a gente falou tanto, essa sequência de narrativas, de histórias, de argumentos emocionais e racionais, e aí você eleva o nível de consciência da audiência para quê? Para ao final fazer essa oferta. Se você tá trabalhando com um tipo de lançamento maior, ou seja, são muitas lives, teve muito conteúdo, você trabalhou exaustivamente o nível de consciência da audiência, o que isso significa? Que o pitch de vendas, ele pode ser um pitch mais direto, pode ser uma venda, não sei se mais agressiva seria a melhor palavra, mas mais direta no sentido de sem muitas firulas, sabe? Por mais que exista aqui o passo a passo que eu vou passar para vocês, chega ao final de um lançamento longo, teoricamente as pessoas vão estar muito prontas para comprar de você. Agora, quando a gente está falando de eventos menores, por exemplo, evento às vezes de um único dia, chega no final, o pitch de vendas ele vai precisar ser muito mais floreado, mais elaborado. Por quê? Porque ele faz parte do discurso de aumento de nível de consciência da audiência.
tá? Então, sobre tamanho do pitch. Se o pitch for no lançamento seguido, né, de muitas lives, o pitch ele pode ser mais curto, né? Claro que também vai depender de quanto tempo você precisa para explicar a oferta, mas teoricamente você pode fazer uma venda mais direta, é isso que eu quero dizer. Você já pode ir mais direto ao ponto. Olha, agora eu vou te apresentar uma oportunidade, chegou a hora de abrir a carteira. Quando você faz um lançamento extenso, bem trabalhado, chega no final do evento, chega no marco 4, em que você vai abrir as inscrições, não precisa florear muito. Agora, se o lançamento for menor, pode ser que você precise de mais subterfúgios aí de copy para abrir carrinho, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Normalmente, quando eu faço eventos ao vivo, eu sempre tenho conteúdo do último dia. Então, sim, a gente, quando faz lançamentos aqui na casa, né, que tem alguma... enfim, você está trazendo uma narrativa, você está gerando conteúdo de valor para a pessoa. Eu falei sobre a importância da gente dar conteúdo para as pessoas, mesmo no evento de lançamento, para não ficar só aquela impressão de que, me trouxe aqui só para vender. Então, tem sim, quando a gente faz os lançamentos aqui, são principalmente lives, tem sim sempre um conteúdo, algum conteúdo no último dia. Mas esse conteúdo, ele não pode ser muito extenso, ele tem que ser um conteúdo de conclusão, ele finaliza toda a narrativa que começou no evento de lançamento nos dias anteriores, e ele não pode ser muito exaustivo, ele tem que ter alguma conexão com a oportunidade. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai, com esse conteúdo, preparar o terreno para inserir um pitch, para tirar o gancho ali e começar a inserir o pitch de vendas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem aí, eu vou dar um exemplo da própria formação aqui em copywriting. A gente está trabalhando o que a pessoa precisa para se tornar um dos profissionais mais disputados, mais bem pagos do mercado digital, como um copywriter profissional. Eu posso trabalhar vários fundamentos de copywriting, de técnicas de copywriting ao longo do evento, e aí quando chega no final, o que a gente pensa? A gente pensa assim, bom, vamos apresentar para a audiência quais são as habilidades que um bom copywriter precisa desenvolver para ser um desses profissionais mais disputados, mais bem remunerados do mercado. Por quê? Porque a partir do momento em que eu apresento as habilidades, eu consigo traçar um gancho lógico, eu consigo fazer aí uma consequência lógica do pitch. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem acesso às habilidades que ela vai precisar desenvolver para se tornar esse profissional, ela pensa assim, eu já sei quais são essas habilidades, isso é o conteúdo que eu estou dando aqui no gratuito, mas como é que eu, que estou assistindo esse evento aqui, como é que eu vou desenvolver na prática, no dia a dia, de forma concreta, todas essas habilidades? E aí você fala, olha, as habilidades são essas, e aí você faz o gancho desse conteúdo para quê? Para trazer a oportunidade, falando, olha, se você quer desenvolver essas habilidades, eu posso te ajudar. Então, a partir de agora, eu quero apresentar para você uma grande oportunidade de desenvolver todas essas habilidades, tudo isso que você aprendeu ao longo de todo esse evento, e aí você entra com o pitch, que é o que a gente vai ver agora o passo a passo, tá? Então, quando a gente tem um evento de várias lives seguidas, sim, eu costumo colocar algum conteúdo na última live, na live em que haverá o pitch de vendas, é a live de vendas, mas esse conteúdo, ele é sempre milimetricamente, estrategicamente pensado para ter alguma conexão, para que eu possa realmente puxar esse gancho e jogar a pessoa para um pitch de vendas muito bem feito. E aí tem mais uma observação. Quando a gente está falando de lives, o que acontece? Normalmente, as lives são mais longas. Você tem que entender que o ânimos de uma pessoa que assiste a um evento ao vivo, que está vendo o expert ali ao vivo, desenvolver toda a sua teoria, trazer as coisas e tal, é diferente do ânimos de uma pessoa que entra, por exemplo, numa página de vendas, que a gente também vai falar daqui a pouquinho da nossa página de vendas. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? A gente vai precisar, quando nós temos um evento extenso, com muitas lives, em que há o pitch na última live ou na penúltima live e a live é extensa, a gente vai precisar produzir
uma versão pocket de um vídeo de vendas em que haja uma explicação dessa oferta. Então, é um vídeo de vendas como se fosse um vídeo de vendas resumido. Então, vai ter o vídeo de vendas da live, em que o expert ele vai falar sobre o conteúdo, vai trazer a narrativa com esse formatão de live, de evento, de conclusão do evento, mas ainda assim não é prescindível um vídeo de vendas mais curtinho, que é esse vídeo de vendas que vai ter lá na página de vendas, tá? A gente vai explicar agora o que é que tem que ter num vídeo de vendas. E esse roteiro, essa estrutura, ela vai servir tanto para o pitch do ao vivo, como para o vídeo de vendas resumido. Priscila, eu acho que eu estou entendendo, mas ainda assim eu sou iniciante, tá muito abstrato para mim. E eu vou contar para vocês uma coisa que salvou minha vida como copywriter. Foi assim que eu comecei de verdade a me tornar uma copywriter. Eu prestava atenção e transcrevia os vídeos de vendas e os conteúdos de pré-lançamento, do evento de lançamento dos grandes players de mercado. Então, o que é que eu recomendo a você? Pega aqui o vídeo do último evento ao vivo que o Ícaro fez para vender essa formação em copywriting. O que você vai fazer? Então, aqui é a lição de casa. Eu vou trazer para vocês, a partir de agora, a estrutura básica de um vídeo de vendas. Eu acabei de afirmar para você que essa estrutura básica ela vai estar presente tanto no pitch do ao vivo, naquele evento mais robusto, como no vídeo pocket, no vídeo resumido que vai para a página de vendas. Então, qual que é a lição de casa? Você vai terminar de assistir a essa aula, em que eu vou passar para você essas 17 estruturas, 17 elementos que formam a estrutura de um vídeo de vendas. E aí, depois disso, você vai rever tanto a live do Ícaro, em que ele fez o pitch de vendas e apresentou a oferta da formação, como o vídeo de vendas que vai estar disponível para vocês, que era o que estava disponível lá na página de vendas do Ícaro. Por quê? Porque a partir daí, você sabedor desses elementos, você vai assistir ao pitch e ao vídeo de vendas pocket e vai tentar diagnosticar ali, no caso concreto, onde é que entram esses elementos, como é que essa estrutura se reflete no caso concreto. E não se esqueça, uma das formas mais rápidas de você aprender é justamente fazendo isso. Claro, a gente está usando aqui justamente o lançamento da própria formação. Mas você pode e deve acompanhar outros players do mercado, se inscrever na lista desses grandes players para acompanhar esses vídeos de vendas. Gente, o vídeo de vendas, ele é muito importante. É praticamente... Eu não sou muito de jogar futebol, né? Não tenho muito porte, dá para perceber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... No jogo de futebol, não precisa ser muito entendedor para saber que para fazer gol, alguém precisa chutar para o gol. Não adianta trazer a bola para a área. O time todo pode trabalhar muito bem e trazer a bola para perto do gol do adversário. Mas se ninguém chuta para o gol, o que acontece? Não faz gol, gente. Não faz gol, não tem jeito. Então, o que é o vídeo de vendas? O que é a apresentação do pitch, da oferta num lançamento? É chutar para o gol. Se você não chuta para o gol, se você não capricha no pitch de vendas, a sua conversão pode até acontecer alguma venda ou outra, mas a sua conversão ela vai estar muito aquém do que ela poderia estar. Você vai deixar muito dinheiro na mesa. Então, o seu trabalho como copywriter profissional, sabe o que é? É desenvolver. Claro, você vai auxiliar o especialista no desenvolvimento do evento, trazendo algumas estruturas aí, conforme o método, mas principalmente é nesse momento em que o copywriter mostra o seu valor. É na hora de chutar para o gol, tá? Em que você desenvolve esse roteiro de vendas. Bom, dito tudo isso, vamos analisar esses 17 elementos aí do vídeo de vendas. Estrutura básica de um bom vídeo de vendas. Estrutura básica de um vídeo de vendas, de um pitch de vendas. Seja ele dentro do evento, seja ele nesse vídeo de vendas pocket que vai entrar na página de vendas.
Ponto 1, primeiro elemento, promessa. Todo bom vídeo de vendas precisa começar com uma boa promessa. Você já viu provavelmente um vídeo assim: oi, tudo bem? Meu nome é fulano e nesse vídeo eu vou mostrar para você XYZ. Por quê? Porque essa é a estrutura que mais converte. Sim, é preciso falar de novo da promessa. A gente já trouxe alguns elementos de como desenvolver uma boa promessa. Só que aqui eu queria te lembrar uma coisa. A gente está falando da promessa do produto. Lá no começo desse módulo, quando a gente começou a desenvolver os marcos do lançamento, e quando eu trouxe para vocês os elementos obrigatórios que precisam estar presentes, não importa qual seja o método de lançamento que você está aplicando, a gente falou muito da promessa, mas a gente estava falando da promessa do evento gratuito. Ou seja, o evento gratuito, o evento do lançamento, tinha a sua própria promessa, que era uma promessa muito mais topo de funil, ou seja, uma promessa muito mais voltada para um público inconsciente. E a promessa do evento é justamente a promessa que traduz a transformação que a audiência vai ter, vai experimentar, quando? Quando ela participa do evento gratuito. Agora, no vídeo de vendas, a gente tem que mudar a promessa. É praticamente como se você fosse subir um degrau, né? Como se você fosse nadar, avançar para águas mais profundas. Por quê? Porque aqui no vídeo de vendas, a gente está falando da promessa do produto. Então, você tem que entender que agora a gente está num outro nível, numa outra fase. A gente está prometendo qual é a principal transformação que o produto vai gerar na vida da pessoa. Então, não é mais do evento gratuito, é do produto. Então, o vídeo precisa começar com a promessa. Oi! Aqui é, sei lá, olá, tudo bem? Aqui é Priscila Zilo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você vai, de fato, se tornar... Aí vai depender da promessa que você vai desenvolver do seu produto, tá? Claro, todas aquelas dicas que eu dei sobre como construir uma boa promessa aqui também servem. Mas o fato é, foco na promessa do produto. Priscila, às vezes eu fico confuso ou confusa. Por quê? Porque eu não sei se a promessa do meu produto está muito diferente da promessa do meu evento. As pessoas, elas acabam se perdendo quando eu falo que são promessas diferentes, né? Porque às vezes elas são muito semelhantes. O produto certamente tem muito a ver com o evento. O evento gratuito, ele nada mais é praticamente do que um curso gratuito, introdutório para o curso pago. Então, é óbvio que tem ali muita semelhança. Calma, não precisa surtar de nervoso, não. Tudo que você precisa entender é que podem ser promessas semelhantes, mas você precisa talvez ser mais veemente, mais claro com a sua audiência nesse momento de apresentar a promessa do produto pago. Por quê? Porque lá atrás, aquela promessa que você tinha feito, ela teoricamente ela já foi cumprida ali, né, no evento gratuito. Agora, no pago, você precisa levá-la para um próximo nível. Nada impede que essas promessas sejam parecidas, mas em alguma medida, entende que você precisou entregar a promessa do evento gratuito lá atrás. Agora você precisa trazer a pessoa realmente para uma fase mais avançada, tá? Segundo elemento dessa estrutura básica de vídeo de vendas, apresentar dores e problemas. Oi, tudo bem? Meu nome é fulana. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você vai conseguir nananana, como é que você vai participar do programa que vai te deixar chegar nessa transformação aqui. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes você hoje pode estar experimentando, sei lá, vamos falar aqui, produto de emagrecimento. Eu sei que muitas vezes você pode
Tem muitas pessoas hoje que estão insatisfeitas com o próprio peso, pessoas que não se olham no espelho, pessoas que não gostam de usar biquíni na praia. E aí você vai usar todo aquele mapeamento sobre o qual a gente já exaustivamente conversou, de entender quem é a sua persona, de entender quem é o seu público, quais são as dores, os problemas, os desafios desse público. Então aqui é o momento de você jogar para a audiência de novo as frustrações dela. Aqui é o momento de você falar o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, pessoal, você tem aqui, ó, fulano, você tem um problema aqui. Eu tô te trazendo uma oportunidade para você resolver esse problema. A partir de hoje eu vou te dar a solução definitiva desse problema aqui que te deixa acordado de noite. Então, para você construir essa narrativa, primeiro você faz a promessa, logo em seguida você vai tomar aqui as dores, os problemas da pessoa, relembrar as dores e os problemas da pessoa. Para quê? Para chegar no terceiro elemento, que é a oportunidade, e trazer aqui a oportunidade de resolver todos esses problemas. Tá bem? E aí, quando você fala de oportunidade, você pode trazer sonhos, você pode trazer desejos. Quarto elemento, quebra de algumas das principais objeções, ou a principal objeção. Normalmente, na estrutura mais clássica de vídeo de vendas, qual que é a principal objeção? Ah, mas isso é muito bom para ser verdade. Será que isso funciona mesmo? Ou será que isso é para mim? Essas são as principais objeções, né, universais. As pessoas, elas olham para uma oportunidade e aí depois elas ficam pensando assim, ai meu Deus, mas será que isso é verdade? Então, a gente normalmente no vídeo de vendas, a gente joga isso na cara dura. E eu sei que você deve estar se perguntando se isso é muito bom para ser verdade. E a resposta é muito bom e é verdade. E ao longo desse vídeo, eu vou te provar. E aí você vai entrar, né, nos próximos pontos. Mas o principal eu acho que vocês devem se lembrar que na nossa aula de quebra de objeção, a gente falou que uma das principais maneiras de quebrar objeção é colocar o elefante na sala, é falar sobre ele. Então aqui a gente faz uma baita promessa, a gente fala que vai acabar com as dores, com os problemas das pessoas, traz uma oportunidade. O que as pessoas pensam logo que elas têm acesso a isso? Meu Deus, será que funciona? Então você já vai trazendo vídeo de vendas. Eu sei, você deve estar perguntando assim, meu Deus, será que isso funciona? Será que isso não é muito bom para ser verdade? Será que é para mim? Calma, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou provar para você que realmente é muito bom, mas que é verdade, tá? Próximo ponto, quinto ponto, reafirmação da promessa. Eu vou provar para você que isso é muito bom e é verdade. E eu vou provar que é totalmente possível você conseguir alcançar XYZ se você seguir o passo a passo do que eu vou trazer até você agora. Se você seguir, fica comigo aqui até o final que eu vou te provar. Então, você faz uma reafirmação da promessa. Sexto elemento da estrutura, a autoridade. Aqui pode entrar a história do especialista. Quem sou eu para falar isso para você? Quem sou eu para afirmar para você todas essas coisas? Quem sou eu para te prometer essa transformação? Meu nome é Priscila e eu, XYZ. Aí aqui você vai tentar trazer as coisas que dão mais autoridade para o especialista sem se estender desnecessariamente. Por quê? Veja, se eu venho de um lançamento de vários dias, tenho aqui um lançamento que está acontecendo há 7 dias, eu já fiz a jornada do herói do meu especialista, chega no momento do vídeo de vendas, eu preciso repetir tudo aquilo que já foi exaustivamente falado? Não, eu faço uma pincelada, eu não posso pular, mas eu faço uma pincelada rápida. Então, se você acompanhou, sei lá, o desafio Transforme Palavras em Dinheiro, você já sabe que meu nome é Ícaro de Carvalho, eu trabalho nesse mercado há X anos, e eu fiz isso, isso e isso, e agora... E aí, ele já passa para o próximo tópico. Agora, se você está falando de um vídeo de vendas, que não existe aumento de nível de consciência da audiência anterior, se não existe um trabalho bem feito de contar a história do especialista anteriormente, aí chegou o momento de você contar um pouco melhor e mais demoradamente a história do especialista.
Então, você traz a autoridade, conta aqui um pouquinho da história dos resultados do especialista e parte para o elemento número 7, ou o sétimo elemento, que é a prova. Você também pode trazer e deve trazer as provas, os testemunhos, os depoimentos resumidos, tá? Não aqueles testemunhos, depoimentos longos que a pessoa conta tudo que ela comeu no café da manhã do segundo dia da semana passada, sabe? Não é isso. Mas você traz aqui alguns elementos, sim. Porque o que acontece, gente? Nós já falamos também sobre isso quando falamos sobre o Marco 3. Veja, as pessoas duvidam da própria capacidade. Então, quando você chega e fala assim, mas quem sou eu para te prometer tudo isso? Bom, se você acompanhou o evento todo, você sabe que meu nome é fulano e tal, e eu faço isso, isso e isso, eu já cheguei nesse resultado. E aí você conta para ele a história e ancora a autoridade do especialista, mas ainda assim, a pessoa fica do outro lado pensando assim, nossa, o fulano, nossa, ele é fantástico. Mas será que funciona para outras pessoas? Porque, veja, o especialista, rola uma glamorização do especialista, né? O especialista, quando conta a própria história, parece que ele é sempre o mais inteligente, ele tem o dom, ele é o agraciado de Deus, ele tem uma força sobrenatural, uma inteligência sobrenatural. Então, o problema é, a gente tenta humanizar, né, o especialista contando a história dele, mas ao mesmo tempo a gente precisa provar que aquilo funcionou, aquele método que vai ser apresentado funcionou não só para ele, não só na vida dele, mas também na de outras pessoas, para que a pessoa siga se convencendo de que na vida dela também vai funcionar. Então, aqui, depois de contar a história do especialista, a ideia é fazer aquele retorno com Elixir, né? Volta para o mundo comum da jornada do herói e mostrar que o herói, que é o especialista, ele colocou o seu conhecimento, ele colocou os seus métodos à disposição do público e outras pessoas também tiveram resultados com isso, validando esse método, mostrando que a promessa que está sendo feita naquele vídeo de vendas, a oportunidade que está sendo apresentada naquele vídeo de vendas é uma oportunidade real e que vai funcionar na vida da pessoa que também está assistindo. Então, aqui você traz as provas, você pode trazer alguns ou um depoimento que seja mais forte, tá? Cerca aí de 2, 3 minutos, tá? De bom tamanho, não mais do que isso. Se preciso for, edite, tá? Mas cerca aí de uns 3 minutos, tá de bom tamanho. E aí, próximo elemento, oitavo elemento. E como é possível aplicar tudo isso na sua vida? E aqui que você vai fazer a apresentação do método. Você vai falar para a pessoa, não deixe de ser uma reafirmação da promessa. Sim, você também pode. E hoje eu vou te mostrar como que você também pode participar do treinamento XPTO, que é o método que eu desenvolvi, E aí, a partir de agora, você começa. Ponto 9. Para quem é o meu método e para quem não é o meu método? Essa parte, ela é muito importante, porque quando você explica para quem é, todo mundo fica pensando, né? Será que é para mim isso? Será que eu consigo? É tão engraçado, quem já fez muitos lançamentos pode depois até contar nos comentários aqui das aulas, mas eu tive, na minha experiência, essa prova, eu sempre pensei que essa parte da estrutura era meio assim, isso daqui é opcional, falar para quem é e falar para quem não é, sabe? As pessoas sabem que é para elas ou que não é para elas, mas aí depois de tanto tempo no campo de batalha, lançando um monte de produtos, eu percebi que sempre, quando a gente abre carrinho e as pessoas mandam os comentários, sempre aparece assim, eu sou, sei lá, arquiteta, serve para mim? Eu sou designer de interiores, serve para mim? Ou, eu sou iniciante, serve para mim? Mas eu já tô no campo de batalha há um tempo, serve para mim? As pessoas têm esse anseio de saber se aquela proposta daquele curso serve para elas. Então, aqui é o ponto, né? Nesse nono elemento, aqui você vai falar para quem é e para quem não é o produto. Para quem é o produto? É para você que está começando agora, do absoluto zero. É para você que já começou, mas que ainda não tem resultados expressivos, está querendo escalar. É para você que tem um próprio negócio, é para você que quer ser
um profissional contratado. Para quem que é o seu produto? E aí você fala também para quem não é. Por quê? Porque isso também já alinha as expectativas com a audiência. E o legal de falar para quem não é que você consegue embasar muito a questão da integridade dos seus valores nesse momento, os valores, no caso também, do especialista. Quando a gente fala assim, para quem não é para quem acha que é um milagre, que, sei lá, dá para ficar rico trabalhando na internet da noite pro dia, sem esforço nenhum, trabalhando da praia. Não é para essa pessoa essa formação. Essa formação é para quem está disposto, para quem tem vontade, para quem sabe que vai precisar se esforçar. Mas uma pessoa que tem vontade, sabe que vai precisar se esforçar, mas que quer um método estratégico, um passo a passo. Então aqui você já nivela a audiência, indicando para quem você está falando e para quem você não está falando. E aqui, gente, acredite, você está fazendo um favor para o especialista quando você fala para quem não é o produto. Por quê? Porque isso também impede que pessoas que não são as que ele quer dentro do produto dele comprem. E não tem nada pior do que você fazer uma venda para um cliente que você não gostaria de atender. Porque esses são os piores, esses são os que não vão falar bem da sua marca, são os que vão encher o seu suporte. Então, essa é a hora perfeita de colocar essas pessoas da porta da rua para fora. Ponto 10, apresentação do produto. E aqui, a partir de agora, você vai precisar descrever o que tem dentro do produto. Por isso que o copywriter, ele precisa solicitar sempre ao cliente, ao especialista, um briefing do produto. Tá, o que é exatamente que a gente vai vender? Não adianta só falar, é um programa de emagrecimento, é um programa de, sei lá, é uma formação em copywriting. Não adianta, tá, beleza, mas em que consiste isso? Aqui é o momento de desengravidar as palavras. As pessoas precisam entender o que é que está sendo vendido. O seu trabalho como copywriter é criar uma descrição tão boa sobre o produto que é praticamente o trabalho de uma impressora 3D, em que existem as coisas aqui escritas num documento, mas o que é que a impressora 3D faz, né? Ela imprime na realidade concreta, cheia de nuances e até, né, enfim, numa realidade 3D de verdade, né? Ela coloca de uma forma palpável aquilo que existia de uma maneira só abstrata. Então, o seu trabalho como copywriter é isso, é mostrar claramente para as pessoas o que é que tem dentro do produto que vai ser, ou serviço que vai ser vendido. Com detalhes. Existe uma frase que você vai prometer para mim que nunca mais vai esquecer. Confusão barra a conversão. As pessoas precisam compreender por que elas têm que colocar a mão no bolso e comprar daquele especialista. Se você não deixar muito claro o que é que ela vai levar para casa, quando ela pagar, ela não vai comprar. Entendeu? Ela não vai comprar. Precisa estar muito claro. Então, na hora de descrever o produto, apresente o produto, explicando o que é que tem lá dentro. Se for interessante, explicando os módulos, os temas das aulas, mostrando às vezes até se tiver já, né, a área de membros, coloca lá para colocar no pitch de vendas, mas assim, é tornar palpável aquilo que a pessoa vai comprar. Ponto 11, apresentação dos bônus. Aqui a gente vai mostrar aquele famoso discurso Polishop. Tipo, você acha que acabou? E não é só isso. E aí você vai apresentar bônus. Quando você for desenvolver os bônus do produto, existem a forma mais fácil de pensar em bônus é analisando as ofertas que existem no mercado. Começa a entrar lá num site da Hotmart, da Eduz,
Vê os produtos, principalmente os perpétuos que estão rodando nesses sites e começa a analisar as ofertas. Chegou a hora de colocar você para a etapa da pesquisa. A gente precisa encher a nossa cabeça de referências para que a gente possa produzir. Não estou falando de dar Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso. Mas para você entender como fazer bônus, a forma mais fácil de entender é vendo como é que as pessoas empilham bônus. Então, você vai desenvolver os bônus juntamente com o cliente. O copywriter, às vezes, recebe o briefing do cliente com a descrição do produto, mas compre a ele devolver para o especialista perguntas de como é que esse produto pode ser melhorado, como é que esse produto eventualmente pode ser vendido de uma forma mais sexy, sem ser vulgar. Como é que esse produto eventualmente poderia ser complementado por alguns bônus? O que seria interessante para essa audiência? Então, faça uma lista ali, né, de coisas que você acha que seriam interessantes, negocie isso com o cliente, com o especialista, para empilhar os bônus. E aí, chegou nesse ponto 11, a gente explica esses bônus. Então, assim, você acha que é só isso? Não. Se você participar hoje dessa turma, dessa oportunidade que eu estou abrindo para você agora, imediatamente, você ainda vai levar. E aí, explica os bônus. Ponto 12, ancoragem de valor. Aqui, quando a gente fala de ancorar o valor, nada mais é do que você mostrar ao cliente quanto custa e quanto vale. Por quê? Porque caro e barato são conclusões tiradas a partir de referenciais. Se eu falo assim para você, 10 mil reais, mas não conto exatamente qual é o produto pelo qual eu estou cobrando 10 mil reais. Você pode falar assim, 10 mil reais? Ai não, 10 mil reais é caro. Mas e se eu te falar que eu estou vendendo uma casa por 10 mil reais? Uma casa com 1.000 metros quadrados no melhor bairro da cidade. Você vai achar caro ou barato? Você vai achar barato. Por quê? Porque é referencial. Tudo é uma questão de referência. Quando você chega aqui no valor da ancoragem, o que você precisa mostrar para a sua audiência? O negócio é o seguinte, o produto, eu já vou falar quanto ele custa, mas vamos falar sobre quanto que ele vale. O que esse produto pode trazer de retorno na sua vida? Seja emocional, né? Seja financeira. O que ele pode fazer por você? Quais são os benefícios da transformação que você vai alcançar com esse produto? Nossa, sei lá, você vai conseguir ganhar muito mais, você vai conseguir ter uma nova profissão, ou você vai dormir em paz por causa de XYZ, uma coisa que tirava sua paz não vai mais tirar. E aí você vai ancorando, ou seja, você vai mostrando que, por mais que você ainda não falou quanto custa, mas você está mostrando quanto vale. Porque quanto vale, quanto custa, são fatores diferentes, embora estejam interligados, tá? Então, você vai falar para a pessoa, e quanto vale você finalizar, encerrar, resolver esses problemas hoje? E quanto que valeria, quanto de prejuízo traria para você não resolver esses problemas hoje? Às vezes a pessoa, por ela não solucionar um problema hoje, ela está empurrando o problema para frente, ela vai ter prejuízos, ela vai ter malefícios, vai experimentar malefícios. Então, nesse momento, você vai ancorar o valor e vai mostrar que o produto, ele custa muito menos do que ele vale e que aquilo é um investimento, não é um gasto. Aí a gente tem aqui, né, a presença das nossas irmãs gêmeas, irmãos gêmeos, os gatilhos da urgência e da escassez. Não são gêmeos, né? São gêmeos, mas não são univitelinos, não são idênticos. São parecidos. Nosso ponto 13, que são os gatilhos da urgência e da escassez. Então, aqui é preciso pegar pesado na urgência e na escassez logo antes do preço. Falar o seguinte, olha, tudo isso daqui que você tá vendo agora, esse produto, esses bônus, tudo isso aqui, essa oferta que vale muito, quanto é que isso custa? Bom, se você precisa entender que isso é para agora, o que eu vou apresentar para você só vale agora. E aí aqui você vai desenvolver a escassez de que essa é uma oportunidade por tempo limitado e que isso não vai ficar disponível para sempre. E aí você vai trabalhar também muito com a urgência, tá? Para que no ponto 14, no elemento 14, a gente finalmente apresente o preço e as formas de pagamento.
Claro que cada caso é um caso, mas às vezes a gente opta por, dependendo do público e dependendo do nível de consciência do público, apresentar os valores das parcelas ao invés de o preço cheio. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque na apresentação do preço e na apresentação das formas de pagamento, a gente precisa ser muito claro para que não gere confusões para a audiência. Então, eu posso falar assim, olha, esse produto ele vai custar hoje 12 parcelas de tanto. Ou eu posso falar o valor à vista e falar, mas você vai poder parcelar isso em 12 vezes de... qual é a boa prática? Vai depender muito também do estilo do estrategista, do estilo do copywriter, tá? Quando se trata do vídeo de vendas em si, eu, Priscila, normalmente falo o preço cheio e depois eu apresento as parcelas. Por quê? Porque eu acho mais íntegro. Porque no vídeo de vendas você tem tempo de ancorar o valor, então eu acho que dá para jogar o preço cheio. Na página de vendas, vocês vão ver que a gente também trabalha com preço cheio. Às vezes a gente trabalha mais também com a parcela, vai depender tudo muito do contexto, sabe, gente? Tudo é uma questão de contexto, não tem regra. Não tem regra. E depende muito também do ticket, se o ticket assusta, se não assusta, né? Mas normalmente, como as parcelas, elas contêm juros, se forem sem juros, eu apresentaria provavelmente o valor das parcelas. Mas como as parcelas, via de regra, aqui nas nossas ofertas, elas têm juros, eu normalmente apresento o preço à vista e a opção de parcelamento em até 12 vezes de XYZ. E aí, quando você vai apresentar o preço, vai apresentar as parcelas, vai apresentar a forma de pagamento, é uma oportunidade de ancorar o valor de novo. Ou seja, se você fala, olha... o valor custa, sei lá, R$ 997. E você pode parcelar em 12 vezes de R$ 97,14. Aí você pode, né, pincelar. Gente, o que é que você faz hoje com R$ 100 por mês? Conta pra mim. E quando é que isso dá por dia? O que você faz com esse valor por dia? Aí é o famoso, né? É menos que um cafezinho. Aí você tem que entender qual que é o estilo da persona, com o que ela gasta dinheiro. Aí é hora de você dar uma apertadinha. Falar assim, sabe aquele cafezinho que você fica gastando e tal? Sabe quando você pega a fatura do cartão de crédito, você olha, só tem iFood, só tem Uber. Será que você não conseguiria fazer um sacrifício para conseguir alcançar toda essa transformação, aproveitar toda essa oportunidade? É aqui que você mostra que não é caro, tá? Você ancora mais o valor. Para que, então, a gente apresente a garantia, logo em seguida do preço, vem sempre a garantia. Por quê? Porque quando você apresenta o preço, automaticamente a pessoa pensa assim, ela liga um botão de tenho que tomar uma decisão. Se isso é caro, se é barato, se eu vou comprar ou se eu não vou comprar. E aí, quando você joga essa informação para ela, ela fica com a cabeça assim, sabe, fervendo. Aí você fala uma palavrinha no ouvido dela, sussurra uma palavrinha assim. Mas, deixa eu te falar, isso daqui é uma operação sem risco para você. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer assim, olha, eu sei que você está tendo que tomar essa decisão agora, mas deixa eu facilitar o seu processo decisório. Eu vou tornar essa decisão para você um investimento sem risco. E aí você fala garantia, sempre tem garantia incondicional. Toda compra, existe no Código de Defesa do Consumidor, existe ali um instituto jurídico chamado direito de desistência. Todas as compras feitas à distância, ou seja, em que o consumidor não vai até a loja, não vê o que ele está comprando, todas as compras feitas à distância, elas trazem, né, dado esse agasalho do Código de Defesa do Consumidor, elas trazem esse direito de desistência. O consumidor ele tem 7 dias a partir do recebimento do produto para solicitar o cancelamento da compra e pedir o reembolso do valor pago pela compra. E isso se aplica também aos infoprodutos. Acho que é o meu lado advogado que tá rebaixando aqui. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Mas a gente aplica isso também para os infoprodutos. Então, basicamente, o direito de garantia, ele é lei, todo mundo tem que cumprir, né? Embora no Instituto Legal não se chame direito de garantia, mas sim direito de desistência, e a gente acaba utilizando isso ao nosso favor, né? A gente fala assim, olha,
você tem um período de garantia incondicional, né? O que é a garantia incondicional? Você vai comprar, você vai ter acesso às primeiras aulas, aos primeiros módulos, à primeira parte do produto, e essa primeira parte já vai ser mais do que suficiente para você ter certeza se você fez um bom investimento ou não. Se você, por qualquer motivo que seja, quiser desistir, se você achar que não foi um bom investimento, se você quiser mudar de ideia, fica tranquilo, não tem problema algum. Eu estou assumindo todo o risco dessa operação aqui, ó, nas minhas costas. Faça sua compra agora e qualquer coisa, dentro do período de X dias, você pode solicitar o reembolso e aí você recebe todo o seu dinheiro de volta, não vai ter prejuízo algum. E a gente ainda continua amigos. Então, esse é o discurso da garantia. A garantia, de novo, prazo legal, né, do consumidor poder desistir é de 7 dias. Mas, às vezes, em alguns casos, a gente aumenta o prazo de garantia. Existem prazos de garantia que são comuns, por exemplo, 15 dias de garantia, 30 dias de garantia, né? Então, tem gente que estende o prazo legal de garantia, é uma prática comum no nosso mercado. Então, esse prazo de garantia, você vai negociar com quem? Quem que tem que te passar o prazo de garantia? O cliente. É o cliente que tem que passar esse prazo de garantia para você, tá? Por quê? Porque é ele que vai definir. O prazo de garantia está ligado diretamente ao risco do negócio. Por quê? Meus amores, já fizeram uma conta. Imagina, você vende R$1 milhão, aí você dá um período de garantia de, sei lá, 6 meses. Aquele R$1 milhão não é seu, não. Por quê? Porque até o final desses 6 meses, pode ser que todo mundo que fez seu curso peça garantia. E aí, como é que faz? Então, a decisão de quanto é que vai ser o período de garantia é uma decisão que envolve a segurança jurídica e financeira do cliente. Então, ele é que tem que passar para você qual que é o período de garantia. O mínimo é de 7 dias. Mesmo que seja 7 dias, não deixe de usar isso ao seu favor no discurso no vídeo de vendas. Penúltimo ponto, ponto 16. CTA, Call to Action. Ou seja, chamada para ação. Você precisa mandar a pessoa agir. Porque até então a pessoa tá ali, ó, só recebendo informação, tá meio barata tonta no rolê. E aí tem uma hora que ela fica assim, ai meu Deus, o que que eu faço? Tem uma hora que você tem que falar, decide. Agora decide. Clica aqui no botão e faz a sua compra agora. Essa chamada para ação precisa ser explícita. Nunca deixe de colocar no seu roteiro uma chamada para ação explícita. É super importante. Tem gente que esquece. Uma vez eu comecei a fazer um teste com uma copywriter e ela, enfim, esqueceu de colocar a chamada para ação no vídeo de vendas. Aí eu fui sentar para dar o feedback, eu falei, meu bem, como é que você esquece do CTA, entendeu? Tudo se resume no final das contas a esse momento em que você fala para a pessoa, estou abrindo agora as vagas, clica no botão e compre. Tô te garantindo que esse é um bom negócio. Então, tem que ser explícito, tá? Não é para ser implícito. Então tá, essa é a garantia, você vai ter uma garantia. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Não, tem que falar, então, clica aqui agora, aqui no baixo do vídeo tem um botão. Você vai clicar, você vai colocar os seus dados lá, fica tranquila, a gente vai tratar os seus dados com responsabilidade. E a transação é 100% segura, a gente usa a ferramenta XPTO, mas clica no botão agora, faz a sua inscrição, a minha equipe tá pronta para te dar as boas-vindas, eu vou amar te esperar do outro lado, precisa ter essa chamada para ação, tá? E por fim, a conclusão do vídeo de vendas, eu, Priscila, sempre gosto de usar aquilo que eu apresentei para você dos 3 caminhos, né? Das 3 alternativas. A gente falou sobre isso na aula de gatilhos. Então, a gente normalmente conclui o vídeo de vendas falando assim, bom, a partir de agora você tem 3 opções. Vamos lá, para ver se vocês lembram. Quais são as 3 opções? Primeira coisa, é jogar tudo que eu falei no lixo e voltar para a vida de antes. Segunda coisa, tentar ir sozinho, né? Passar um tempão tentando, tentativa e erro e tal. Pode ser que você chegue, que você não chegue. Lá. E a terceira
é você pegar na minha mão, ir pelo caminho mais seguro, entender que isso daqui é uma grande oportunidade que está passando aqui na sua frente, que não vai ficar aberta para sempre. Tomar essa decisão agora e vir comigo nesse caminho que é o mais seguro para você. Eu te espero lá. Então, assim, é basicamente assim que a gente encerra quase todos os vídeos de vendas, tá? Tanto de lives como de vídeos pockets. Observação importante, muito importante. Os gatilhos mentais, todos aqueles gatilhos mentais que a gente falou nas nossas últimas aulas, eles vão aparecer como os temperos na receita. Então, tudo isso que a gente está falando, esses elementos dentro dessa estrutura básica de um vídeo de vendas, esses elementos todos, eles são os ingredientes da receita, né? Agora, os gatilhos mentais são os temperos da receita. Então, você vai pegar aquela lista toda dos gatilhos mentais. E quando você estiver desenvolvendo o roteiro, o script do vídeo de vendas, o que você vai fazer? Você vai temperando conforme você acha que cabe. Então, às vezes você experimenta e fala assim, eu acho que tá faltando escassez aqui. Eu acho que tá faltando urgência aqui. Eu acho que tá faltando o gatilho do inimigo comum. Eu acho que daqui dava para colocar. Então, os gatilhos mentais, eles vão permeando essa estrutura, esses elementos, e dentro da medida do possível e do razoável e do cabível, você pode ir explorando os gatilhos mentais dentro desses tópicos e de cada um desses tópicos, tá bom? Bom, lição de casa para vocês então agora é assistir a live de apresentação da oferta do Ícaro nesse lançamento agora, do desafio Transformando Palavras em Dinheiro, e assistir também ao vídeo de vendas Pocket que estava na nossa página de vendas. E por falar em página de vendas, depois que vocês fizerem essas tarefas, me encontrem na próxima aula, porque é sobre isso que a gente vai falar, sobre como construir uma boa página de vendas. Eu te espero!